Olá, tudo bem? Professor Wagner Oliveira na área, professor de matemática. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesta videoaula vamos estudar aqui a área do retângulo e também a área do quadrado. Vamos ver aqui teoria mais exercícios resolvidos. Então, conto com a sua participação. Vem comigo. Então, nesta aula vamos estudar sobre a área do retângulo e do quadrado e nós vamos aqui então desenvolver a habilidade que é resolver situações, problemas envolvendo expressões do cálculo de áreas de retângulo e também de quadrado, ok? Então nós temos aqui inicialmente uma situação problema. Leia a situação problema abaixo. Joana foi encarregada de comprar um terreno para uma empresa sabendo que poderia pagar até R$ 500 pelo metro quadrado do terreno. Olha aí, ó, R$ 500 pelo metro quadrado do terreno. Chegando ao local, vejo que o corretor de imóveis informou sobre o terreno. O terreno, isso ele falando, né? O terreno tem formato retangular com 12 metros de largura e 20 de comprimento. Olha aí. Então, ele é retangular. Então, ele tem um formato de um retângulo, não é isso? Ó, retangular. Vai ter aí... Olha aí, né? Lados diferentes, né? Dois pares de lados paralelos, né? Tem aqui o retângulo. E a pergunta é a seguinte: qual a expressão matemática iremos usar para resolvê-la, né? Resolver a expressão. Já que ele falou de metro quadrado, então nós estamos falando de área, certo? A área do retângulo. Fica ligado nas palavras-chave do texto. Então, qual é a expressão matemática que a gente vai usar para resolver essa situação apresentada? Olha aí. Temos aí a área do retângulo é base vezes altura, é lado ao quadrado, é base vezes altura sobre 2, ou é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Qual dessas expressões a gente vai utilizar para calcular a área? Olha aqui a área desse terreno, que é, aliás, é 20, né? Que é o maior. 20 por 12. Olha aí. Então, toda vez que eu quiser calcular a área de qualquer coisa retangular, basta multiplicar a base, né? A base pela altura, ou seja, o item correto aqui é o item A, ok? Esse aqui, ó. Então, essa é a expressão que a gente vai utilizar para calcular a área de retângulo. Grava bem isso na tua memória aí. Bom, a área do retângulo corresponde ao produto, a multiplicação, né? Produto é o resultado de uma multiplicação da medida da base pela altura da figura, sendo expressa pela fórmula. Olha aí. A área vai ser igual a base vezes a altura. Então, esse comprimento aqui, ó, ele é chamado de base. E esta aqui, ó, esta altura, ela é chamada de H. Ficar atento a isso. Então, a fórmula assim ficou assim, ó. A área vai ser igual a base vezes a altura, ou seja, o comprimento vezes a largura. Destacando aqui cada um desses elementos, ó, o A é a área, o B é a base e o H é a altura. Não esqueça disso. E a área é essa superfície aí, né? Todo esse preenchimento aí é a área do retângulo. Bom, calculando aqui a área do retângulo. Para calcular a superfície ou área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com o da altura. Bem tranquilo aí, então, para calcular a área de retângulo. Vejamos abaixo um exemplo, olha aí. Então, neste caso aqui, o nosso retângulo aqui vai ter a base com 10 centímetros e a altura com 5 centímetros. Então, para calcular, então, esta área, ou seja, que é todo este preenchimento aqui, né? Toda essa parte aqui, essa superfície toda aqui, é na verdade o valor que eu estou procurando em números, nessa área aqui. Então, aplicando-se a fórmula para calcular a área num retângulo de base 10 aqui e altura 5 centímetros, nós temos o seguinte. Aplicando aqui a formulazinha, a área é igual a base vezes a altura. Aqui é importante reconhecer sempre quem é base e quem é altura, ok? E fazer agora a multiplicação, né? A base é 10, a altura é 5, 10 vezes 5, 50. Não esquecendo de que
quando você multiplicar centímetro por centímetro, ó, 10 vezes 5, 50 aqui. Centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado, não esquece disso. Porque se eu tiver aqui 2 vezes 2, isso aqui eu posso representar como sendo 2 ao quadrado. Então, se eu multiplicar centímetro vezes centímetro, isso vai dar no que? Centímetro ao quadrado. E essa medida aqui ao quadrado, ela é referente sempre que a gente vai estudar o assunto, né, de áreas, né, superfície. Portanto, o valor da área é de 50 centímetros quadrados, né? Concluindo então aí essa questão. Bom, nós temos aqui agora a área do quadrado, né? Ela difere um pouquinho só na descrição, na verdade, mas o raciocínio é muito parecido. Vejamos essa outra situação. Após verem o primeiro terreno, o corretor convidou Joana para avaliar outro. Veja as informações que ele forneceu sobre esse terreno. O que ele disse? Temos outro terreno, Joana, que pode lhe interessar. Esse terreno tem dimensões menores que o primeiro que visitamos. Ele tem formato quadrado, com 9 metros de comprimento. Então, veja bem. Aqui queremos saber qual a expressão matemática a gente vai usar para resolver. Ele agora diz que o formato desse terreno é um quadrado. Todos nós sabemos que o quadrado ele tem todas as medidas dos lados iguais. Todos os lados têm a mesma medida. Então, se um lado mede 9 metros, logicamente que o outro lado mede 9 metros. E assim todos têm 9 metros, certo? Bom, mas aqui a questão é, qual é a expressão matemática que iremos usar para resolver, né? Já que eu estou tratando aqui de área de quadrado. Qual dessas expressões? Olha aí. A área do quadrado vai ser base vezes altura. Aqui a gente já sabe que é a área do retângulo, né? Professor, mas se eu quisesse usar esta aqui para calcular a área desse aqui, será que eu não poderia não? Vamos ver, né? Ou vai ser a área do quadrado, vai ser igual a lado ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado que vem de lado vezes lado, né? Lado vezes lado dado ao quadrado. No item C, a área do quadrado vai ser base vezes a altura sobre 2. Estranho isso aqui, né? E no item D, a área do quadrado igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, qual dessas aqui vai ser a alternativa correta? A expressão que a gente vai usar para calcular a área de quadrado. Observe. Então, fica aí como resposta certa aqui o item B, né? B de bola. A área do quadrado vai ser igual a lado ao quadrado. Como assim, professor? Observe aqui, ó. Se eu quero saber qual é a área desse quadrado aqui, então basta fazer o que? Eu vou multiplicar 9 metros vezes 9 metros. E eu posso representar 9 vezes 9 como sendo 9 ao quadrado. E o metro também ao quadrado. Posso representar assim? Posso. Sem nenhum problema. 9 vezes 9 dá 81. Então aqui ficaria 81 metros quadrados, certo? Sempre que eu tenho assim um produto de fatores iguais, ó, 9 e 9, eu posso sempre representar através de uma potenciação. Por isso que de forma geral a área do quadrado eu posso calcular como sendo lado elevado ao quadrado, que equivale a multiplicar o lado pelo outro lado, que de certa forma se parece com isso aqui, né? Só muda mesmo a questão da estética, né? Ok? Vamos então adiante. Temos aqui então ainda sobre a área do quadrado, né? Que ela corresponde ao tamanho da superfície dessa figura. Temos aí. Lembre-se que o quadrado é um quadrilátero regular que apresenta 4 lados congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então está aqui. Então, nesse caso, para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de 2 lados L dessa figura, ou seja, basta multiplicar esse lado pelo outro lado. Com isso, eu vou achar o que? Eu vou achar a medida da área, que é toda essa superfície azulada aqui, ó. Muitas vezes os lados são chamados de base e de altura, mas no caso do quadrado, a gente nunca usa essa nomenclatura aqui não. Isso aqui não é muito comum não, a gente usa mais essa mesmo, né? A área do quadrado
é lado elevado ao quadrado, ou seja, lado multiplicado por lado. É por isso que eles usam aqui esse argumento também, né, de equivaler a área base vezes a altura. Poderia ser também, não erraria. Se você multiplicar um lado pelo outro, né, não vai ter nenhum problema de jeito nenhum, vai dar a mesma resposta que fazer lado ao quadrado. Vamos aqui ver agora a ideia de perímetro, né? Diferente da área, o perímetro de uma figura plana é encontrado por meio da soma de todos os lados, ou seja, a medida de todos os lados. Então veja bem, o perímetro do retângulo. Não confunda a área com o perímetro, que corresponde à soma de todos os lados. Eu sempre faço assim a associação. Área, você vai associar a multiplicação. Multiplicação. Área, multiplicação. Quando for perímetro, a soma, a adição, certo? Associa assim. Então veja o exemplo. Então aqui então esse retângulo que tem base 10 e altura 5. Se eu quero calcular então o perímetro, na verdade o que é perímetro é este contorno aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. É isso aqui eu tenho que calcular aqui. A medida desse contorno. Então vamos fazer isso, ó. Como é que eu faço? Se essa base é 10, aqui em cima também será 10. Observe que é do mesmo tamanho. Se essa altura aqui é 5, aqui também será 5 centímetros. Então o perímetro vai ser o que? A soma de todos os lados. 5 mais 10, 15, mais 5, 20, mais 10, 30. Então aqui no caso, cuidado aqui, ó, 30 centímetros. Só pode botar ao quadrado quando for a área. Perímetro não, viu? É normal. Centímetro. Então somando tudo isso aqui, dá 30 centímetros. Vamos supor que você colocar aqui, você cercar isso aqui com uma corda. Olha aí, essa corda tinha que ter 30 centímetros. Então essa é isso aqui, a medida do contorno, tá certo? Não confunda perímetro com área. Não dá para confundir. Área multiplicação, perímetro soma. Agora aqui perímetro do quadrado. Nós temos aqui então o quadrado. A ideia é a mesma anterior do retângulo, é somar a medida dos lados. Então no caso do quadrado, o perímetro é a soma dos 4 lados, dado pela expressão. Olha, observe, o perímetro vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado, ou simplesmente 4 vezes o lado. Porque vamos supor, se o lado aqui for 5, todos os lados aqui vai ser 5, é um quadrado, ó. Então eu posso somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou fazer então 4 vezes 5, que vai dar na mesma coisa, certo? Vai dar o mesmo resultado. Vamos ver aqui então o exercício, ó. Determine o perímetro de um retângulo, sabendo que a base mede 24 centímetros e que a altura mede metade da base. Ora, metade da base, se a base mede 24, então ele mede 12, correto? Então tá aí nosso retângulo. Tem aqui que a base mede 24 centímetros, então mede aqui também aqui em cima, né? E a altura metade de 24 são 12. Então 12 na altura. Fica assim então o nosso retângulo. O que ele quer? Determine o perímetro. Então neste caso, para determinar o perímetro, nós vamos somar então os 4 lados, certo? Você vai fazer então 12 centímetros mais 24 centímetros mais 12 mais 24. Pronto. Então o perímetro vai ser igual, ó, 12 mais 24 dá 36. 36 mais 36 dá 72 centímetros. Não esquece que perímetro é com centímetro, ok? Então bem tranquila a questão. Então basta somar aqui então a medida dos lados para determinar o perímetro de qualquer figura plana. Exercício 2. A praça de uma cidade possui o formato de um quadrado. Tá aqui o quadrado.
Calcule quantos metros de corda são necessários para cercar, sabendo-se que cada lado mede 45 metros e que deseja-se dar 4 voltas com a corda. Ó. Então veja bem, primeiramente vamos lá então, o lado do quadrado é 45, então todos os lados medem 45, certo? Todos os lados, não tem erro, né? Aqui também será 45 e aqui também será 45 metros. Então neste caso, como é que eu calculo então o perímetro? Você pode somar 45 mais 45, ou seja, somar os 4 lados. Ou então fazer então direto 4 vezes 45. Que vai dar 180. Agora aqui sim, não esquece, ó, metro quadrado, certo? 4 vezes 45 metros dá 180 metros quadrados. Isso aqui, opa, desculpa, isso aqui não é área, tá vendo? Acabei confundindo aqui também. Isso aqui é 4 vezes 45, é só metro, é perímetro. Desculpa aí então, pessoal, só desfazendo aqui o que eu disse. Acabei confundindo aqui as bolas, né? Não tem confusão, né? Perímetro vai ser 4 vezes 45, observe que eu tenho 4 e 45 aqui, né? Então é 4 vezes 45, que vai dar 180 metros, não é quadrado, é metros. Perímetro é sempre a medida comum de comprimento. Bom, mas ele vai dar então 4 voltas ao redor dessa praça. Se a praça tem 180 metros, que é o contorno todo aqui, ó. Agora para mim saber então quantos metros de corda vai usar, então basta eu fazer o que? Eu pegar 180, que é a medida desse contorno todinho aqui, e multiplicar por 4, já que eu quero dar 4 voltas. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8 são 32 e 4 vai 3, né? 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Olha aí, ó. Então eu vou precisar então, como resposta, eu vou precisar de que? 720 metros de cordas. Olha aí. De corda, né? Não é cordas, é de corda. Eu vou precisar então disso aí, de 720 metros de corda. Pronto. Eis a questão. Vejamos aqui mais um exercício. Um retângulo mede 5 centímetros de base, está aqui o retângulo, e mede 3 de altura. Determine sua área. Está aqui então a altura, está aqui a base. Nós queremos isso aqui, né? A área, que é esse preenchimento todo aí. Então, a área do retângulo, nós já sabemos que ela é feita como? A área do retângulo, basta multiplicar a base, que é 5 centímetros, pela altura, que são 3 centímetros. Pronto. Então, a área desse retângulo, bem tranquilo, 5 vezes 3, 15, centímetro vezes centímetro, vai dar centímetro ao quadrado. Olha aí, ó. Você multiplica lá 5 vezes 3, dá 15, daqui. E centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Bem tranquilo. Supondo que você tivesse a área 15 e somente um dos fatores aqui, né? Uma das dimensões, ou o comprimento ou a largura. Ou, se você quiser, como está sendo dito, né? A base e a altura, né? Vamos supor que você tivesse assim, ó, 15 a área, aí tivesse lá aqui a base e faltasse aqui então a altura. Olha aí. É bem tranquilo, é só pegar a área e dividir pela base que você vai encontrar a altura. Se vier algum problema assim, é assim que você deve proceder. Vamos ver aqui mais um exercício. Quantos quadradinhos azuis iguais foram usados para compor o quadrado maior? Então temos vários quadradinhos menores que se juntaram para formar este quadrado maior. Aqui a gente já trabalha uma ideia de multiplicação. Observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você faz lá 6 vezes
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 aqui, com 6 aqui, né? 6 vezes 6 dá 36. Se você fosse somar 1 a 1, também daria 36. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ideia da multiplicação, que equivale, nesse caso, à área do quadrado, ó. Que nada mais é do que lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 que dá 36. Eu também poderia fazer assim, 6 ao quadrado, que dá 36, é a mesma coisa, certo? Por isso que se usa a fórmula área do quadrado sendo L ao quadrado, porque você substitui a letra pelo valor do lado e elevado ao quadrado vai ter como resposta a área. Então observe que esta área aqui são 36 quadradinhos menores que compõem o quadrado maior. Então aqui nós vamos lá para o item C de casa, não é isso? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem, certo? Esse assunto. Vamos só ver mais esse aqui para a gente terminar. A comunidade de um bairro resolveu restaurar o gramado de um antigo campo de futebol. Quantos metros quadrados de grama são necessários para cobrir o campo que tem 105 metros de comprimento e 68 metros de largura? Então ele tem aqui, ó, 105 de comprimento, 68 de largura. Então ele quer saber quantos metros quadrados. Então essa pergunta já me leva o quê? A calcular esta área aqui, ó, a parte aqui do campo mesmo. Então vamos fazer como? Basta que a gente faça o seguinte: multiplique, né, a área do campo vai ser o comprimento, ou seja, a base, multiplicado pela altura, que no caso 68, né? Olha aí. Substituindo aqui agora, a base é 105 vezes 68. Lembrando que é 105 metros vezes 68 metros. Então a minha área vai ser igual, né? A área desse campo. Vamos fazer a continha aqui, né? 105 vezes 68. Vamos lá, faz a continha aqui. 8 vezes 5 são 40, vai 4. 8 vezes 0 é 0, 4 é 4. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 5 agora, né? Aqui, ó. 6 vezes 5 são 30, vai 3. 6 vezes 0 é 0, 3, 10. E 6 vezes 1 são 6. Agora vamos somar essas duas parcelas aqui. 0 é 0, 4 é 4, 8 mais 3 são 11, vai 1. Mais 6, 7. 7.140 metros quadrados de grama deverão ser colocados aqui nesse campo, né, para preencher ele totalmente. Ok? Veja que é tranquilo, né? Você só precisa ser craque em multiplicação, tabuado, né, saber dividir. Então, obrigado pela sua participação. Deus abençoe e espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você volta lá, vê tudo novamente, para o vídeo, tenta resolver as questões, tá certo? Muito obrigado e até mais.